Salve, queridos Espíritos Santos! Vocês estão no programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados. E nós temos aqui o e-mail da Eliane, só Eliane. Né? E ela diz: mandei um e-mail para vocês de um problema que eu estou enfrentando dentro do centro que eu frequento. A pessoa que faz o estudo do Livro dos Espíritos segue afirmando que Deus pune. Gostaria de o mais rápido possível que vocês me respondessem se essa afirmação está correta, porque para mim é uma contradição com tudo que eu já li nas explicações espíritas. Mais uma vez agradeço. Minha querida alma, minha alma querida, você pode dizer que Deus pune ou que Deus não pune. Uma coisa é certa, o que vige no universo, o que rege o universo é o amor. Então, aquilo que nós chamamos de punição é amor de Deus. Então você pode dizer, Deus não pune, Deus só ama. Agora, veja o seguinte, quando Kardec está falando com os Espíritos, está fazendo a codificação no Livro dos Espíritos, na terceira parte, está falando sobre as leis morais. Ele pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta é, na consciência. É uma resposta muito sintética, duas palavras só, na consciência. No Evangelho, na Bíblia, está escrito que a lei de Deus está no coração do homem. Coração é símbolo de consciência sempre. Quando Jesus diz assim, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca que põe o homem a perder, porque o que sai da boca provém do coração. Nós sabemos que não é do coração que vem a fala, mas aquilo que você fala vem da sua consciência, vem do seu interior. Então a lei de Deus está na consciência do homem. Isto dá uma segurança total e praticamente todo o desenvolvimento espiritual, toda a doutrina, ela se desenvolve em torno desta realidade, que é a lei de Deus na consciência do homem. E essa lei de Deus da consciência do homem tem as outras realidades que estão por trás dela, ou seja, a nossa unidade. Tudo aquilo que fizerdes a um dos vossos irmãos é a você mesmo que você está fazendo. Aquilo que você quiser que te faça, faça você aos outros. Porque é a unidade. Nós somos um. Paulo diz, nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Então, quando nós fazemos alguma coisa que contraria a lei de Deus, tudo aquilo que está no Evangelho está na nossa consciência. Contraria a lei de Deus que está na nossa consciência, nós sofremos. Mas a punição é decorrente só da infração, mas não é Deus que pune. Somos nós que atraímos a reparação daquela falta que nós cometemos. Então, nós mesmos somos os nossos juízes, os nossos delegados, os nossos promotores, os nossos carcereiros. Tá? Nós nos prendemos. Vou dizer uma coisa para você, alma querida. Às vezes nós fazemos trabalhos de desobsessão e apresentam-se espíritos que vêm dizendo, veja o tamanho do meu exército, eu estou aqui para destruir vocês, vocês estão atrapalhando os meus propósitos. E aí nós respondemos carinhosamente, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Deus. Jesus está satisfeito com o trabalho que você está fazendo e feliz porque você se cansou disto. Eu me cansei como? Porque você está aqui. Se você veio, você atraiu esta reunião. Como que eu atraí? Pela lei de Deus que está na sua consciência. Você não suporta mais ficar nesta situação. E aí você pega e diz que você vem aqui para destruir o centro. Você vem aqui porque você não aguenta mais o que você está fazendo. Você já está sendo torturado por você mesmo. A lei de Deus na sua consciência não te permite continuar como você está. Mas Jesus está satisfeito, porque esse exército que está aí atrás de você serão as suas futuras ovelhas, e você será o futuro pastor. E você ensinou para eles disciplina, obediência, organização. Eles me temem. Sim, um dia eles vão te obedecer por amor. Normalmente essas entidades começam a chorar, minha querida. Começam a chorar porque descobrem realmente que a lei de Deus diz, eu não aguento mais a lei de Deus na consciência. Não é possível nós continuarmos sempre contrariando os preceitos da lei de Deus que estão na nossa consciência. Agora você vai perguntar, é Deus que pune? Não, não existe um juiz fora de nós.
dizendo, você fez isso, está contabilizado aqui, vai ser assim, assim, agora você vai receber isso, isso, isso. É muito diferente a lei de Deus na nossa consciência da lei dos homens. A lei dos homens precisa sempre estar escrita num código, em algum lugar. E tem a data de começar a vigência. A lei dos homens pode ser alterada. Normalmente vem uma lei dizendo, fica alterado o artigo tal, da lei tal, que passa a ter a seguinte redação. Muda tudo. Aquilo que era lei deixa de ser e passa a ter outra lei. Ou se não, revogam-se as disposições em contrário. Uma nova lei, se uma lei anterior dizia o contrário, ela fica revogada. A lei de Deus não tem data para entrar em vigência, ela é eterna. E não pode ser alterada, não pode ser revogada. Esta é a garantia de que você vai ser arcanjo. Arcanjo, Adão? Não, desculpe, eu falei arcanjo, não, minimizei a coisa. Você vai ser serafim. Serafim? Não, você vai ser querubim. Querubim, não, você vai ser Elohim. Nossa, você vai ser engenheiro sideral. Você vai ser... Jesus é que estava certo, né? Ele dizia assim, sabeis que sois deuses e que o reino de Deus está dentro de vós? Só nessa passagem, sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós porque a lei de Deus está dentro de vós. Então, nós não podemos infringir a lei de Deus sem acarretar a consequência. Você quer chamar essa consequência de punição? Tudo bem, a gente é livre para fazer isso. Você quer chamar essa consequência de bênção reparadora? Também tudo bem. É por isso que eu disse, você pode falar que Deus pune, ou você pode falar que Deus ama. Porque essa punição é amor. Agora, eu queria só saber, quem me faz a pergunta é uma mulher. Você, por acaso, é mãe? Deixou os filhos fazer o que eles bem entendiam? Ou você era uma lei externa, querendo se tornar uma lei interna? E fazendo tudo para educá-los, para que quando eles chegassem na hora de ir para a escolinha, eles soubessem como se comportar lá na escolinha. Quando eles chegassem na puberdade e saíssem para fazer os namoricos, você soubesse como é que tinha que respeitar o próximo. Você educou seus filhos. Deu alguns tapinhas? Aquilo era punição? Não, eu sempre gosto de brincar dizendo que as mães são a imagem de Deus na terra. Porque Deus nos cerca de amor. E veja só, uma mãe ela é capaz até de dar um tapinha no filho para fazer com que ele fique no caminho certo, com que ele interiorize um determinado ensinamento. Mas quantas vezes as mães ficam à beira do berço dos filhos que estão febris, que estão doentes, e as mães dizem, Senhor, se possível, passa essa dor dele para mim, passa essa febre para mim, passa esse sofrimento para mim. Eu não aguento ver meu filho sofrer assim. Né? As mães pedem a Deus que passe para elas o sofrimento dos filhos. É igual Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande mãezona. Né? Jesus é a mãezona, porque ele tem essa característica, é o feminino e o masculino perfeitamente harmonizados. Então ele tem toda a ternura, todo o carinho do feminino e tem a firmeza do masculino, a ação, a realização. Então, quando se diz que Deus pune, não é no sentido de que Deus é um carrasco, não é. Se existe um carrasco, esse carrasco somos nós. E esse carrasco está dentro de nós. Artigos da lei de Deus está na nossa consciência. Um deles, Paulo de Tarso explicita muito bem quando ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós estamos sempre renovando a nossa mente. Para quê? Para que você possa saber qual é a boa, viu? Perfeita e agradável, traz felicidade, vontade de Deus para você. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. O próprio Paulo diz assim numa outra passagem, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. E olha o que vem da lei. Aquilo que semeardes, isto mesmo havereis de colher. Essa é a lei. Aquilo que semeardes, isto mesmo havereis de colher. Então é Deus que pune? Não. Se você não colhe, olha só, essa frase, aquilo que você semeia, você tem que colher, ela tem tantos desdobramentos que é uma coisa linda analisar. Em primeiro lugar,
aquilo que você semeia. O semeador é você. Isto mesmo havereis de colher. Você vai colher o que você semeou. Agora, por que é que você tem que colher? Porque se fosse possível terceirizar, veja só, eu semeei, fiz besteira, mas outra que vai pagar por mim. É a mesma coisa que você falar, outra que vai aprender no meu lugar, eu vou continuar ignorante e fazendo bobagem. Mas está lá, Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, para você ser perfeito, você precisa saber das consequências dos seus atos. Aquilo que semear, isso mesmo haverei de colher. Pô, foi de bobagem? Eu vou saber que fiz bobagem. Eu vou saber que fiz bobagem pela consequência do que eu fiz. Aí, veja só, não pode terceirizar a colheita. Em compensação, isto mesmo havereis de colher, porque o Paulo continua. Se semeardes na carne, havereis de colher corrupção. Corrupção é o que morre. O que significa você colher corrupção? Morte. Você vai morrer no plano espiritual e renascer na matéria tantas vezes quantas forem necessárias para você aprender o que é que você tem que fazer para aprender a agir de acordo com a lei de Deus. E agir de acordo com a lei de Deus é uma palavrinha que também, ela, por ser ambígua, tem várias significações na língua portuguesa, é de difícil compreensão, igual essa história da punição, viu? É punição, pagar, submissão e maldição. São palavras que você encontra nos evangelhos e essas palavras elas têm significações muito amplas e no contexto evangélico muito bonitas. Então Paulo diz, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeares, isso mesmo havereis de colher. Se semeares na carne, havereis de colher corrupção. Semear na carne é você fazer o que é errado, o que é contra a lei. Vai colher corrupção, ou seja, vai colher aquilo que tem que morrer, vai desaparecer. Porque o que acontece é que você faz uma coisa errada aqui, no plano espiritual você se lembra do que fez aqui, volta para você. E lá tem uma coisa interessante, nas regiões espirituais, quando você se lembra, você troca de lugar com a vítima, com a sua vítima daqui. Você fez mal para alguém, do lado de lá você vai estar no lugar desse alguém. Você vai ser você, mas vai sentir como o outro sentiu. Vai sentir mais intensamente porque não tem corpo físico para agir como amortecedor. O tempo é mais compacto. Então, o sofrimento é intenso. Na hora que você sente, você fala, nossa, eu fiz isso, o meu irmão sentiu isto, não quero mais fazer. E eu estou sentindo agora. Olha, o que eu fiz o outro sofrer, eu estou sofrendo. Eu não quero mais fazer. Então, a primeira coisa que acontece é que o comportamento negativo tende a desaparecer. O salário do pecado é a morte. Também está no Evangelho. Porque o pecado vai morrer. Depois você se lembra do que você fez de bom. E aí você fica também no lugar do outro. Ai, que coisa maravilhosa, que alegria, que júbilo. Nossa, que gratificação maravilhosa espiritual. Aí você fala, eu vou repetir isso. A psicologia experimental já comprovou que um evento seguido de um reforço, de uma alegria, que chama reforço positivo, ele tende a se incrementar. Então o bem tende a crescer e o mal a desaparecer. O salário do pecado é a morte no universo. Vai desaparecer, porque todos estão destinados a sermos anjos, arcanjos, serafins, querubins, engenheiros siderais, querubins, como disse Jesus, vós sois deuses. E ele diz, isso que eu faço, vós o fareis, e ainda mais. Será que Jesus estava mentindo? Não podemos nem conceber uma coisa desta. Então, veja, Deus não pune, porque o que existe no universo é amor. Nós estamos quase chegando ao final deste bloco, mas essa pergunta aqui é tão simples, ela traz tantas vertentes, que eu vou continuar falando sobre isso depois do intervalo que nós vamos fazer. Aguarda aí que daqui a pouco nós voltamos.